coronavírus é um desafio. E a tecnologia da Petrobras pode ajudar muito neste momento. Nossos cientistas e nossa rede de parceiros estão buscando incansavelmente soluções rápidas para prevenção e tratamento. Redirecionamos a capacidade de processamento de 2 supercomputadores para a pesquisa de combate à doença. Juntos, nossa energia fica mais forte. Boa tarde, meu nome é Bernardo Zamioviski. Eu e o time do Rio2C gostaríamos de agradecer a presença dos nossos palestrantes e a audiência de vocês. Estamos muito felizes em poder realizar o Rio2C Live. Nós hoje vamos abordar o painel Pandemia, como ficou o dia seguinte dos investimentos em startups. A ideia aqui é a gente bater um papo. Startups são novos empreendedores, são pequenos empreendedores que parecem ser muito frágeis para um momento desse, né? Será que isso é uma verdade, né? Será que o dia seguinte é muito difícil para eles? Será que eles estão tendo vantagens por causa da digitalização da nossa economia? Enfim, essa é uma discussão muito rica. O nosso painel é composto pelo Bruno Dekesch, que é cofundador e presidente da Jupiter, do Pierre Schirman, que é fundador e CEO da Keiretsu, e do Manuel Lemos, Managing Partner da Redpoint Ventures. Né? Eles vão falar nessa ordem e eu vou falar por último. E nós vamos começar, então... uma informação operacional importante, tem uma ferramenta de legenda, né, aí no seu YouTube, se vocês quiserem ter legendas para acompanhar. Por favor, aproveitem, né? E com vocês o Bruno. Muito obrigado, Bernardo, a Rio2C, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui compartilhando um pouco da nossa visão e debatendo aqui com essas pessoas incríveis sobre um pouquinho do presente e muito sobre o futuro, sobre o que vai acontecer na nossa visão com o empreendedorismo e com investimentos de capital de risco no momento atual, pós-pandemia. Bom, o nosso papel, né, eu sou cofundador do Jupiter, que é uma plataforma para empreendedores desenvolverem a sua startup, o seu negócio, desde o momento da ideação até o momento de levantarem capital de riscos substancial. Então, a gente ajuda o empreendedor que está começando desde o estágio da ideia, a gente tem programas de aceleração que ajudam eles até com que o negócio deles consiga atrair a atenção de investidores maiores que conseguem levar esse negócio para uma outra ordem de magnitude. Então, nosso papel é fazer isso em escala. A gente hoje tem mais de 400 startups em órbita de Júpiter, como a gente chama, que são os acelerados. Então, eu vou falar aqui, vou puxar um pouco para aquilo que a gente está vivendo, que é o cenário de empreendedores que estão no estágio da ideia, ou que estão começando, ou que estão em estágios muito iniciais. E aí a gente tem aqui uma indução de uma primeira pergunta, se o dinheiro secou para os empreendedores que estão começando. Na verdade, o dinheiro não secou. Está acontecendo hoje um cenário intenso de aversão a risco, talvez a maior aversão a risco em geral no mundo que a gente já viu, e todas as gerações vivas provavelmente já viram. Só que o empreendedorismo ele é contracíclico. Então, quando você tem uma enorme depressão econômica, você tem um surto de empreendedorismo. Porque as pessoas ficam desempregadas, elas não têm muito como encontrar emprego, acabam encontrando como uma maneira de solucionar o problema de alguém e acabam criando um novo produto para uma nova realidade. Então, o que vai acontecer do ponto de vista de investimentos para esses empreendedores é que no curtíssimo prazo, ou seja, eu acho até que já até passou isso, março, abril, maio, talvez no primeiro semestre, o volume de dinheiro diminui, as pessoas físicas, os investidores anjos, eles somem do mercado por um tempo, porque eles têm outros problemas para resolver, não estão com a cabeça aberta para a oportunidade, estão guardando caixa para um inverno mais difícil. Mas você tem aceleradoras e fundos de investimento de estágios pré-semente, semente, que continuam vivos, que continuam no Brasil ainda mais eles têm dinheiro
em caixa para fazer investimentos e eles estão procurando agora investir nesse novo normal, nesse novo futuro que está acontecendo. Então, se o dinheiro vai sumir, não, o dinheiro não vai sumir. Aliás, foi impresso, a maior quantidade de dinheiro da história do mundo foi impresso nos últimos 30 dias, ou 40 dias. As startups, elas vão sobreviver nesse cenário? Acredito que elas não só vão sobreviver, como elas vão, como se diz em inglês, thrive, elas vão prosperar muito, porque as startups, elas são empresas, de modo geral, mais digitais, nascidas numa era obrigatoriamente digital, onde o trabalho remoto já está muito, já é padrão. Eu acredito que muita startup não só vai sobreviver, mas vai crescer demais nessa crise. E as empresas, né, mais convencionais, elas vão virar pó? Não necessariamente elas vão desaparecer, mas elas vão passar por uma transformação darwiniana, onde elas vão ter que se adaptar drasticamente a uma nova realidade. Pelo que eu tenho lido, né, em pesquisas que a gente tem feito, a maior parte das pessoas não quer voltar a trabalhar num escritório, quer continuar trabalhando em casa. Então tem muita gente que está gostando disso. Mas, claro, tem áreas do varejo, do não digital, e a área de eventos e viagens e áreas, né, relacionadas ao petróleo, tem determinados segmentos da indústria que vão correr a maior risco de mortalidade da sua história. Então, até muita gente que a gente nunca cogitou que poderia morrer, hoje em dia está com risco de morte, sim. Então, eu acho que quem sofre maior risco são empresas muito grandes, muito estabelecidas e com baixa capacidade de adaptabilidade. Então, elas são aquelas empresas muito rígidas. Essas estão sofrendo, ou se ela está num segmento que é o diretamente afetado, ou se ela é muito rígida. E se ela é mais dinâmica, ela consegue se adaptar a esse momento, né? Assim como Darwin dizia que as espécies que sobrevivem são as que melhor se adaptam, não são necessariamente as mais fortes. E aí, olhando um pouco para como que não só a pandemia, mas a pandemia, o lockdown e a nova realidade de trabalho remoto, ela está mudando drasticamente alguns setores específicos. Então, o setor de health tech, que é um setor de saúde, tecnologias para a saúde, ele está sendo regulamentado agora, né? Foi regulamentada e autorizada a telemedicina, então era um negócio que a gente já esperava há muito tempo, tá evoluindo muito rápido. Então, muita coisa, a gente acredita muito na área de medicina agora, né, de saúde em geral, não só medicina, mas de saúde em geral, porque as pessoas agora precisam manter sua saúde dentro de casa, precisam de muitas coisas, se preocupar muito mais com isso, então isso está escalando, né, como a gente chama. Áreas que atendem trabalho remoto, produtos para times remotos, crescem muito nesse momento. E tudo e qualquer coisa relacionada à transformação digital. Então, por exemplo, a gente tem uma startup no nosso portfólio que ela atende a transformação dos contratos das pessoas. Então, se você assinava contratos antes em via... tinha muita gente que até hoje assinava contrato em papel, né? Hoje em dia os contratos se transformaram de uma maneira digital para uma questão obrigatória. Então, você consegue assinar, ler o contrato e ter uma assinatura válida, completamente válida. Isso já era a realidade, agora é uma realidade obrigatória, né? Agora não é mais uma boa opção, agora é uma obrigação. Então a gente tem uma empresa que triplicou de tamanho em março. E aí o problema dele é o inverso, o problema é que ele tem que crescer e tem que contratar, não é uma pessoa que vai ter que demitir. Então, é um problema inverso que a gente está vivendo. Claro, assim como tem empresas que atendem o varejo e eventos que a receita delas desapareceu. Tem uma fintech que a gente tem na carteira que ela fazia já estou falando do passado, ela fazia, é uma cobrança por QR Code, e ela atendia bares e restaurantes, e os bares e restaurantes hoje em dia estão inativos, eles pivotaram, né, como a gente chama, mudaram o seu produto para atender doações em lives. Então, se os bares e baladas desapareceram, as lives estão aumentando drasticamente, e você tem aí uma nova dinâmica. E aí, uma outra pergunta é o que muda nas startups quando a vida voltar ao normal? E aí vamos separar essa pergunta em mais ou menos duas coisas. O que muda para as startups e quando a vida voltar ao normal. Vou começar pelo final. Quando a vida voltar ao normal. Eu não sei que normal vai ser. Ninguém sabe qual normal vai ser.
Talvez o novo normal seja realmente trabalhar em casa. E talvez o novo normal signifique que a gente precisa ter um cômodo a mais em casa para fazer a live. Né? E, então as pessoas, em vez de morarem, né, como era a tendência até fevereiro, tentar ficar em lugares menores, né, em quartos de 30 metros quadrados em São Paulo, agora acho que isso é uma coisa que vai deixar de ser moda, e agora quartos com 5 quartos vão ser basicamente uma coisa mais normal. E o que muda para as startups nesse novo normal? Eu acho que tem um pouco menos, eu acho que a gente ainda vai viver um ano, talvez, com menos dinheiro líquido para o investimento em startups. Acho que tem muita gente que queria investir em startups, estava investindo em startups porque não tinha muito outra alternativa, e foi para lá porque muita gente estava indo, então virou uma moda. Eu acho que isso vai abaixar um pouco, então quem vai estar investindo em startups agora é quem é profissional disso, quem está preparado, quem precisa disso, quem faz disso o seu trabalho, e não vai parar de investir. Né? Não vai migrar esse dinheiro para a bolsa, para comprar imóvel, para qualquer outra coisa, ou para sobrevivência. Então, acho que o volume de capital pode ser que ele diminua por um ano. Oi. Desculpa, eu vou ter que te cortar só por controle do nosso tempo. Claro. Depois a gente aborda um pouquinho mais na hora das perguntas. Tá ótimo. Eu queria passar para o Pierre, por favor. Obrigado, Bernardo. Bom, eu tenho 2 chapéus, na verdade, eu sou sócio de 2 empresas. Sou presidente do conselho da Bossa Nova, que é uma empresa que eu fundei há 9 anos atrás. A Bossa tem 612 investimentos. E estou na Queretso, que é um novo negócio, que eu falo um pouquinho depois, e está no processo de aquisição. A gente está olhando 36 empresas em diferentes estágios de aquisição agora, todas startups de tecnologia, nesse caso de Queretso da SaaS. Então, nesses 5 meses que a gente está olhando o mercado como Queretso, e nos últimos 10 anos como Bossa, dá para dar uma boa visibilidade sobre o mercado como um todo. O Manuel também aqui, você também, Bernardo, estão nesse mercado já há 15, 20 anos, alguns mais, um pouquinho mais de 20 anos. A gente viu a crise da Nasdaq, a gente viu a crise de 2008, mas o que a gente está vivendo agora, diferente de uma bolha, é uma transformação social. E eu acho que isso é o grande desafio, porque eu aqui em Lauro de Freitas, na Bahia, sou impactado pela Covid, onde essas crises todas não impactavam, não tinham um impacto global tão instantâneo, né? O que a gente está vendo na prática nas empresas aqui, nas startups, é que você faz uma triagem e tem 3 grupos. Você tem um grupo das que já estavam mais ou menos, e elas vão ter uma dificuldade muito grande de sobreviver, elas vão mancar aí para tentar chegar do outro lado. Tem umas que não tinham caixa, não tinham feito rodadas, não estavam tão eficientes de capital, e que estão correndo, ou seja, elas estão em processo de melhoria para chegar no equilíbrio, para novo equilíbrio, decisões difíceis que precisam ser tomadas rápidas, e um grupo seleto que está se beneficiando dessa transformação digital. Então, o que a gente tem visto, e acho que é muito importante, que os investidores hoje que têm, seja anjo ou fundos, consigam fazer essa triagem, dar atenção para o seu portfólio, porque às vezes a que está indo bem sofre mais do que a que está indo mal. A que está indo mal, ela já tem um fim definido, pré-determinado. A que está indo bem, às vezes, por falta de experiência nesse crescimento acelerado, ela não consegue aproveitar o momento, ou, enfim, acaba tendo falhas. No que diz respeito a investimentos, a gente continua com o processo de aquisição da Queretso, a Bossa continua com um target de 80 novos investimentos esse ano, em vários follow-ons, e o que a gente viu é que, de fato, os empreendedores pararam fundraising, muitos deles pararam fundraising para olhar para dentro da casa, porque os números que eles estavam projetando em fevereiro já não valem mais, ou seja, ou para cima ou para baixo, não vale mais. Então, tem um ajuste interno que estão fazendo. Mas, passados esses 2 meses, a gente já está aqui, né, indo para o 3º mês aqui dessa história, alguns já estão começando a voltar ao mercado, buscar fundraising, quem conseguiu se equilibrar, se equacionar, e vai conseguir tirar proveito, vai conseguir surfar essa onda, voltando com um plano muito assertivo dessa continuidade, vamos chamar assim. E do lado do mercado, o Manuel aí é o fundo grande, a Redpoint, pode falar mais. A gente vê, sem dúvida, pessoas físicas
anjos, né, que é um pouco dos investidores do Bruno, mais retraídos, quem tinha dinheiro na bolsa aí e teve uma queda grande pelo simples rebalanceamento da carteira, né? Você vai investir 1 a 3% ou 5% em startups, esse 5% ele é menos do que era em janeiro, fevereiro. Então eles ainda estão se adaptando, mas alguns poucos já estão voltando a olhar o mercado, já estão voltando a olhar a longo prazo, entendendo que independente de quanto tempo demore para voltar, eu vou falar sobre isso na sequência, devem aparecer oportunidades pontuais para se investir em negócios que consigam se beneficiar dessa transformação, que por acaso é uma grande transformação digital também. Daqui para frente, eu acho que tem um desafio grande, é uma bola de cristal para imaginar como vai voltar e quando vai voltar, não sei se é o normal, acho que o normal não volta, mas quando vai voltar para o novo normal. E eu acho que tanto os founders quanto os investidores que entendem que a tese, o mercado e os times que estão sendo investidos já se adaptaram a essa mudança e seguram o tranco, né, durante esse período, independente do tempo que leve, vão voltar a gerar deal flow, vão gerar novas oportunidades no mercado. Eu acho que ano que vem, o Brasil, com uma Selic que deve estar no máximo a 3, com uma série de reformas econômicas que aconteceram, com uma demanda reprimida de um movimento positivo, deve se tornar um bom ano para crescer negócios. Eu acho que este ano ainda é um bom ano para se investir em negócios, investir em startups. Então, minha visão sou otimista em relação ao que estamos numa crise, um momento difícil, mas eu sou otimista em relação ao quanto as startups são importantes nessa transformação digital que a gente está vivendo. É isso. Muito obrigado. Manu, por favor, tua vez aí. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Muito legal ver os amigos aí, né, nesse momento que a gente não está se encontrando nos eventos e reuniões aí, a gente se vê aqui pelo Zoom. Bom, meu trabalho vai ficar mais fácil porque o Bruno e Per já falaram muito das coisas que eu tinha para falar. Eu acho que até para o pessoal se situar um pouco, a Redpoint é um fundo que faz investimentos seed, Series A e Series B. Então, a gente faz investimentos de early stage, a gente chama, em todos os segmentos. Então, a gente não é focado num segmento ou outro especificamente. E a gente tem uma característica interessante, que é ser sócio de 2 fundos do Vale do Silício, a Redpoint e a eVentures. Isso acaba ajudando a gente a ter uma visão do que está acontecendo por lá e trazer esse conhecimento para ajudar as nossas empresas, as empresas do nosso portfólio. Acho que a primeira coisa que aconteceu com a gente, Bernardo, foi logo que a gente viu o que estava acontecendo, e acho que a gente foi uma das primeiras empresas a passar a operar de casa, pelo menos que a gente tem notícia, assim, a gente estava lá no Cubo e a gente viu as coisas começando a se mexer, rapidamente a gente começou a operar de casa, logo na sequência o Cubo fechou também. A primeira providência que a gente tomou foi falar com todas as empresas do portfólio, eram 48 empresas no portfólio, com a seguinte mentalidade. Primeiro, vamos cuidar da saúde de todo mundo, vamos cuidar das pessoas. Porque se as pessoas que estão aí não ficarem bem, os problemas vão ser maiores, até porque a gente depende das pessoas para trabalhar e para fazer as operações continuar. Então, a gente montou um conjunto de sugestões do que poderia ser feito, trabalho remoto, o que dava para fazer e tomar de cuidado com o que se tinha de informação naquela época, obviamente trazendo o know-how também lá do Vale do Silício, da onde os nossos parceiros trabalham. Na sequência disso, depois que todo mundo já tinha aí seu plano de migrar para o trabalho remoto, algumas empresas tiveram um pouco mais de dificuldade, outras menos, né? A gente está falando às vezes de operações que tinham mais de 1.000 pessoas e de um dia para o outro você precisava ter todo mundo trabalhando remoto, né? A segunda coisa que a gente fez foi, tá bom, tem uma onda grande por aí e ninguém tem noção de quão alta é essa onda e nem quanto tempo a gente vai ficar no meio dessa tempestade. Só que a gente vai ter que passar por ela de um jeito ou de outro. Então, a gente precisa ter condições de sobreviver. Então, vamos todo mundo agora fazer um exercício de fazer cenários,
né, de como é que isso pode impactar o seu negócio e fazer cenários de até onde o seu dinheiro te leva e tentar fazer com que esse dinheiro dure o mais longe possível, né? O que a gente chama de runway, né? No jargão aí de venture cap. Então, como é que está seu runway? Quais são os cenários que isso pode ser afetado? E o que você consegue fazer? Se você tem runway para 2 anos, independente do cenário, você está numa situação tranquila. Você sabe que vai dar para passar pela onda e retomar suas operações nesse novo contexto logo depois. Poxa, eu só estou com 3 meses de runway, talvez você tenha que tomar ações mais drásticas, né? Mudar como é que você está gastando, eventualmente demitir gente. Muitas empresas tiveram que diminuir seus quadros, a mudar um monte de coisa na operação. Esse foi o segundo momento, todo mundo fez isso, a gente ficou, acho que 1 mês ali de maneira bem intensa, falando com todas as empresas, tentando suportar eles nesse desenho, mapeando as que precisariam de mais ou menos ajuda. E agora a gente está naquele momento de fazer muito a monitoração, porque a realidade é que não se sabe como é que essa história toda vai se comportar daqui para frente. Tá? Acho que é muita incerteza ainda. Né? A gente ainda conhece muito pouco da doença, a gente ainda está trabalhando em cima de datasets que são muito ruins, né? Os dados de contaminados, de mortos, de como é que se tem a imunização ou não, como é que fica isso. Então, a realidade é que todas as coisas que a gente está escutando são achismos que a gente não dá para usar eles como sendo verdade. Então, a grande questão agora tá bom, em cima dos cenários que você montou, como é que você monitora para entender de maneira mais clara para qual cenário você está caminhando e que novas ações você vai ter que tomar para garantir a sobrevivência da empresa. Então, esse foi vamos falar assim, esse foi o contexto das primeiras semanas aí para a gente. O que a gente começa a ver agora, e aí não é com todas as empresas, obviamente é com uma parte das empresas, são as empresas que estão tendo um tailwind, né? Elas estão tendo um empurrão para frente pela crise. São empresas os negócios, os modelos de negócio estão sendo muito acelerados pelo que a gente está vivendo. Vou pegar um exemplo só para a gente ter noção do que a gente está falando. A gente tem uma empresa que chama Memed, que é uma empresa de prescrição eletrônica de medicamentos, sempre muito usada pelos médicos, mas a quantidade de prescrições enviadas eletronicamente e a aceitação das prescrições nas farmácias ainda era muito baixa, até por questões regulatórias, como o Bruno levantou aqui. A gente tinha lá uma farmácia fazendo um piloto. A Memed saiu de uma farmácia para 10 mil farmácias em coisa de 2 semanas. Então, o que eles ficaram 6 anos fazendo para ter uma farmácia, aconteceu as 10 mil farmácias em 2 semanas depois. Então, obviamente, não são todas empresas que estão nesse tipo de situação. O que a gente está olhando agora tá bom, como é que a gente pode ver quais outras empresas que podem se beneficiar do que está acontecendo, quais empresas vão ter que ajustar seus modelos de negócio para essa nova realidade e o que vai surgir de oportunidade daqui para frente. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente vai sair mais digital desse processo, a gente não vai sair menos digital. A gente está aprendendo, né, com a crise, a duras penas, vamos dizer assim, e muita da infraestrutura que a gente precisava para operar em situações como essa já existe, o que é bom, tanto que a gente está aqui fazendo um evento super legal de maneira completamente remota, mas a gente também viu que tem muita coisa que precisa ser melhorada e precisa ser construída. Tem muita coisa que não funciona. A gente mal tem condição de saber quais são as pessoas que estão necessitadas e precisam de receber um benefício lá na ponta. A gente não tem condição de fazer esse benefício chegar lá de maneira eficiente. Então, quando eu olho para isso tudo, eu volto no que é o pilar do empreendedorismo, que é a resolução de problemas. Então, você encontra uma ineficiência, uma falha num pedaço do mercado e resolve ela com um novo jeito de pensar, uma nova maneira de trabalhar, com tecnologia, e é nisso que nós todos aqui apostamos. Né? O que a gente faz é encontrar essas pessoas que estão resolvendo esses problemas usando novas maneiras de pensar e a gente apoia eles a construir esses negócios. Eu não tenho dúvida que essa crise do Covid vai apontar um monte de problemas novos que a gente vai ter que resolver eles de maneira bem mais eficiente daqui para frente, porque essa não vai ser a primeira pandemia que a gente vai passar.
essa não vai ser a última, né? Ela vai ser a primeira de uma série. Então, a gente tem que começar a agir nesse sentido. E isso vai ser oportunidade para um monte de empreendedor. É ruim, estamos passando por um momento muito difícil, acho que para todos, né? Tem gente perdendo família, tem gente perdendo seus empregos, seus negócios, investimentos. É muito ruim, mas a gente tem que encontrar maneiras de tentar sair melhor desse processo lá na frente, ou pelo menos de que o próximo seja menos impactante de maneira negativa para as pessoas. E é isso que a gente olha daqui para frente. Obrigado, Manu. Eu vou falar em duas partes agora. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre o cenário de VC internacional e depois um pouco de visão de macro tendências nos diferentes segmentos aí das minhas visões, né? Então, falando do ambiente de VC, é importante dizer que na crise de 2008 os fundos de investimento em venture capital tinham estocados 36,8 bilhões de dólares para colocar nas empresas investidas. Nesta nova crise, vou dar um número, no final de 2019, os fundos tinham estocados 136 bilhões e meio. Então, tem muito dinheiro para esperar esse inverno passar e para ajudar no runaway, né, que você mencionou, das empresas, né? Se eu tinha uma convicção, que eu venho falando ao longo dos tempos, que toda empresa será uma empresa de tecnologia no futuro, agora a certeza maior ainda, né? E, de novo, é o que você falou, vão sair muito mais digitais disso aqui. Falando dos fundos, a gente precisa entender que eu fiz uma conta outro dia, peguei as principais empresas que acabaram de serem lançadas aí na bolsa, né? Se elas valessem metade do que elas valem, o investidor early stage nessas empresas ainda assim teria ganhado muito dinheiro. Então, é um grande negócio que tem e que é muito resiliente, né? Outro ponto importante é que na crise de 2008, o que a crise traz, né? Faz a gente repensar e é um momento onde a gente quebra barreiras, seja de resistência à mudança, seja de legislação, né? Então, só para citar, eu queria falar algumas empresas que nasceram na crise de 2008 para vocês. O Airbnb nasceu dessa crise, o Square, o Slack, o Uber, o WhatsApp, o Twilio, o Pinterest, o SandGrid, né? Dessas épocas de crises é que nascem as empresas mais resilientes. Então, são empresas mais fortes e a gente falou todas de empresas unicórnios, né? O que acontece, eu acho que todos os fundos sentaram com as suas empresas e estão fazendo a lição de casa, os melhores fundos estão fazendo exatamente o tipo de medida que você adotou, né? E, naturalmente, eles vão entender que algumas não vão conseguir passar por isso, né? Eu acho que quem não tem dinheiro para os próximos 3 meses e não tiver um negócio provado, morreu já, né? E aí, isso vai acelerar write-offs. Infelizmente, isso vai acontecer, mas essa empresa provavelmente isso vai acontecer de qualquer jeito, só vai acelerar, né? Agora, as boas empresas, elas vão sair mais maduras e mais valorizadas ainda e mais próximas dos seus fundos, né? Quando a gente olha investimento em early stage, né, então seed stage ou série A, alguma coisa de série B, a gente não vai ver um achatamento de valuation, a gente vai ver muito mais menos deals e deals mais seletivos, né? Então vai ter uma peneira de melhores empresas. Quando a gente vai para growth e para late stage, aí a gente já vê algum achatamento de valuation nesse momento. Essa é a perspectiva que eu pude concluir nas minhas conversas com os diferentes fundos, né? Basicamente, a preocupação vai ser muito mais com os unit economics dos negócios para saber em quais eles vão apostar, né? Certamente tem um impacto na saída. Isso vai fazer com que a liquidez de saída de investimentos seja um pouco maior do que outras safras de fundos, né? O que a gente chama de vintages.
Mas isso afeta a taxa interna de retorno, e não necessariamente os múltiplos, porque essas empresas elas não vão se desvalorizar. Elas talvez tenham um tempo mais longo de maturação. Então, isso não é negativo, e outras talvez até com... Né, e essa é uma primeira leitura, talvez a valorização das melhores empresas seja tão grande dentro do portfólio, a objetivação, que compense esse número. Né? Outra coisa que a gente está vendo é uma profissionalização do investidor. Né? Você tem muita gente que entrou, o Venture Capital, essa última geração de Venture Capital, ela explodiu mesmo a partir de 2012. Né? Então, você tem muito investidor novo no mercado, principalmente no Brasil, que tinha uma taxa de juros muito alta. Esse cara não sabe tomar risco. Né? A gente tem que saber tomar risco. Então, esses caras são os caras que podem estar fazendo default, né? e podem causar algum ruído nos fundos. Os melhores fundos, eles não são tão relevantes, então são arranhões que eles deixam, eles não vão derrubar nenhum fundo por isso, mas isso pode acontecer. Do outro lado, de investidores institucionais, a gente pode estar vendo alguma coisa de fundos institucionais que em outras classes de ativo perderam dinheiro, né, que precisam de liquidez e que vão começar a vender suas posições nos fundos, o que é uma oportunidade para secundárias. Né? O mercado de secundárias deve se desenvolver nesse período. Então, com isso, eu acho que eu cubro o que eu estou vendo de momento dos fundos. Agora, falando também por região, né? Vamos falar de Estados Unidos, e aí a gente tem as coincidências. Né? Esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos. E o mercado de venture capital, ainda muito na Califórnia, não é um mercado que ama o Trump. Né? Então, eles veem como um momento complicado essa reeleição. Né? Então, todo mundo desse mercado mais maduro tinha uma visão de inverno. Então, todo mundo procurou se preparar para um 2020 difícil. Então, muita gente dos fundos pediu para suas startups estocarem dinheiro no final de 2019. Então, muita gente fez round e está preparado para ter runaway, para sobreviver. Né? Em média, os fundos têm trabalhado com um caixa suficiente para 18 ou 24 meses de invernada. Então, isso faz com que o mercado americano saia bem disso. Quando a gente olha para o mercado chinês, na verdade, foi muito rápido lá, foi muito bem controlado pelo uso de tecnologia e pelo controle do governo. Né? Todos que eu converso, eu vejo muito mais upside, muito mais histórias como a Memed do que com histórias negativas. Então, o setor não é afetado, o mercado asiático está num momento de crescimento grande, a gente não deve ter grandes problemas. Quando a gente olha para Israel, a gente ia ver com o que foi dito pelo Bruno, né? A área de health tech, a área de food tech, até pela contaminação de frigoríficos nos Estados Unidos, está muito valorizada, está muito procurada. Eles são grandes expoentes, eles têm muitas patentes nessa área e eles fazem as empresas para o mundo. Né? Então, não são afetados, do mesmo jeito que eles são muito bons em fazer empresas de SaaS, né? Pensando que são operações que conseguem se tornar global, né? De forma digital. Então, eles já estão muito acostumados a trabalhar de forma remota. Né? Normalmente, a sede é em Israel e a operação é nos Estados Unidos. Quando a gente olha a Europa, eles são um pouco mais afetados, né? Mas eles têm um capital humano incrível e eles têm grandes fundos bem capitalizados. Né? Então, eles devem passar bem por isso. Eu acho que, com isso, eu cubro os fundos. Eu acho que, na questão de setores, acho que vocês colocaram muito bem. Então, eu acho que a gente poderia explorar um pouquinho mais, fazendo algumas perguntinhas para vocês. Né? Eu vou inverter, eu vou começar pelo Manu. Manu, o negócio de VC é um negócio que se tornou global nos últimos anos e a América Latina tem ganhado importância. A gente viu triplicar o volume de investimento na região aí nos últimos 2 anos, o que é um lado positivo. E, por outro lado, se criou uma dolarização, né, dessa indústria. Eu queria que você comentasse o que você vê de positivo e de negativo em relação à dolarização, né, de olhar em dólar para as coisas nesse setor. Bernardo, assim, acho que a
Primeira coisa, assim, eu me considero completamente incapaz de saber para onde é que o câmbio vai, e eu tento não brincar com isso, né? Como é que a gente olha para isso, assim? Acho que, de fato, o mercado aqui ganhou muita atenção, né, internacional nos últimos, sei lá, 2, 3 anos. Eu acho que por uma razão muito simples. Os fundamentos para você ter uma indústria de venture capital saudável na região são muito bons. Você tem vamos falar assim, uma base populacional muito grande, uma penetração de tecnologia muito grande, e o principal, você tem problemas muito sérios para serem resolvidos. Então, tem muita oportunidade. Eu não acho que isso vai embora com a crise. Eu acho que, pelo contrário, a gente vai ver alguns desses fundamentos ficando mais fortes, especialmente no espaço que a gente atua, que é empresas de tecnologia. Então, a tese, a underlining, a thesis assim, da Redpoint, que é vamos falar assim, o guarda-chuva da nossa tese, ele é muito simples. Ele é como é que a gente pode trazer novos jeitos de pensar e tecnologia para resolver problemas sérios de mercados muito grandes. Eu não consigo ver isso indo embora, né? Então, esse acho que é um lado bom. A questão do câmbio, ela com certeza ela tem um impacto agora, porque é um swing significativo, mas nosso primeiro fundo, por exemplo, foi um fundo que a gente levantou a dólar de 2,16, se eu me lembro, esse fundo está ativo ainda em dólar de 5,50. Então, esse swing de agora não é tão grande quanto o que a gente já vendo acontecer. Como é que a gente olha para isso? Primeira coisa é diversificação no tempo. Você não faz todos os seus investimentos num dia só, no mesmo câmbio. Então, você já tem uma questão de diversificação na entrada, né, dos deals. Você vai ter uma diversificação na saída, porque você também não consegue temporizar e precisar em que momento que as empresas vão sair. Então, você não sabe como é que o câmbio vai estar lá na saída. E o mais importante de todos é que o tipo de crescimento que você espera para empresas nesse estágio é, em geral, maior do que você vai ver de swing de câmbio. A gente está falando 2,5 vezes, 3,5 vezes, na média, os fundos de top quartile, e alguns com resultados muito maiores que isso. Então, teria que ser uma coisa de câmbio muito gigantesca para, de fato, destruir todo o valor desses fundos. Então, assim, claro que tem impacto para o LP, que acabou de colocar dinheiro, tem impacto para as empresas que levantou e trouxe o dinheiro para cá, outras deixaram o dinheiro nos Estados Unidos. Tem empresa nossa que tinha acabado de levantar, estava com um montão de dinheiro nos Estados Unidos, em dólar, os caras vão trazer o dinheiro para cá e só isso já aumentou o runway dela um montão, porque as despesas são em reais, né? Então, são muitas variáveis, assim, é difícil de entender. O que eu tentaria focar você precisa continuar tendo retorno e crescimento de venture capital. Se isso acontecer, a questão do câmbio ela vai ser a menos importante. Obrigado. Pierre, você é um cara conhecido pelos amigos aí no mercado como um cara que tem uma grande capacidade de networking, né? Eu queria que você me explicasse o quanto o networking do investidor agora é importante para ajudar suas investidas nesse momento. Obrigado, Donaldo. Eu tenho um histórico aí pelo Experience Club, pelo que a gente tem feito na Bossa também, e agora na Queretsu, que, por acaso, Queretsu significa grupos de empresas trabalhando juntas, né? Um termo japonês bem antigo, de negócios. E é a razão pela qual eu também acredito nessa questão toda de networking. Acho que, nesse momento, existem muitas oportunidades, existem desafios, sem dúvida, mas existem muitas oportunidades que as investidas às vezes não enxergam pela falta de experiência, pela falta de conhecer os clientes novos, né, dos mercados novos, onde ela ainda não atua, e ter essa relação, construir essa proximidade com seus investidores e forçar isso um pouco, porque os investidores também estão preocupados com outros negócios. Acho isso fundamental. Acho que não só com os investidores, mas também com seus concorrentes, também com outras empresas do mercado. Acho que agora é um momento muito interessante para fusões que criem negócios maiores. É uma oportunidade interessante para
empresas complementares buscarem fazer cross de carteira de clientes, e uma série de outras novas fontes de receita. E no dia a dia normal, quando você está tocando business e está focado nos seus unit economics, seus KPIs, e eles vêm crescendo, ou pelo menos estão estáveis, você não precisa olhar. Mas eu acho que a sua capacidade, a sua vontade, como investidor, de ajudar os seus investidores a olhar para fora do tradicional, para olhar as oportunidades de cross, de fusões, de novos negócios, é fundamental nesse momento. Obrigado. Obrigado. Bruno, eu ia te fazer uma pergunta sobre como é que fica quem tem ideia, mas você já abordou isso. Eu vou te perguntar, então, qual é a gente vê no desenvolvimento do Venture Capital sempre os governos fizeram programas interessantes de startups e apoiaram, né? Você é um cara que tem sido um catalisador no mercado de investimento, uma grande cola, né? O setor, assim, inclusive, cria até informação, pesquisa sobre isso por conta própria, que ajuda todo mundo. Como é que você vê o papel, qual a tua visão qual seria o papel do governo agora e se você vê isso vai crescer, se ele vai procurar fazer novas linhas, novos editais aí para estar ajudando as empresas, os empreendedores? Obrigado. Bom, a gente foi procurado por alguns governos, tanto municipal, eu sou de Curitiba, estava numa live com investidores, organizado pela prefeitura. Então a prefeitura, por exemplo, organizou um live que todos os grupos de investidores anjos e aceleradoras e fundos de capital de risco estavam ali. Então fez um pouco do que a gente está fazendo aqui, mas ou seja, eles estão fazendo esse papel de juntar as pessoas certas para falar. Fui procurado pelo governo do estado do Paraná para a organização de um hackathon, que foi um hackathon para idealizar e criar novas soluções durante 2 dias, soluções que resolvam o Covid ou principalmente consequências do Covid e do lockdown. Então, o governo federal, a gente ainda não teve uma conversa ainda direta, mas assim, o que eu tenho visto eu acho que o papel do Estado é aquele negócio de tentar fomentar sem substituir. Então, eu acho que tem governos que tentam criar aceleradoras próprias, e isso não costuma funcionar muito bem, na minha opinião. Funcionou bem, acho que uma vez ou outra, em alguns casos, e eu acho que isso não funciona muito bem. Quando ele entra para organizar ou coordenar algum tipo de evento, ainda assim eles passam para a gente fazer. Então, eu acho que o papel do governo é um papel muito mais institucional, de garantir que os players estão funcionando e que todo mundo está trabalhando em prol do ecossistema para fazer um ecossistema melhor, mais forte, um ambiente mais favorável, né? A gente é muito da crença de que o homem é fruto do meio, né? E se você prepara um bom meio, vão nascer boas empresas e vão criar emprego e renda. E eu acho que o governo tem sido menos intervencionista nos últimos tempos, já tentou intervir muito, já tentou fazer o papel de investidor, já fez o papel de investidor por muito tempo. A FINEP fez um papel incrível de investir nos fundos e criar e formar novos gestores de fundos, e por um tempo e chegou até a tirar o pé disso porque o mercado ele pegou ritmo, né? Eu acho que principalmente o governo não atrapalhando sempre é o principal. Vai parecer que é pessoal, mas não é. Eu tenho que controlar aqui o tempo. Eu vou ter que encerrar. Eu queria agradecer super. Foi uma delícia o papo. Sabia que ia ser. Conheço vocês, né? Muito, muito, muito obrigado. Espero a gente ter inspirado alguém a pegar uma ideia e ligar e tentar colocá-la de pé. Eu acho que eu sou muito otimista. E, por último, eu queria falar que a gente vai transmitir agora uma mensagem falando de governo ou de iniciativas aí de apoio da Petrobras, né, sobre um edital aí que eles estão formulando para apoiar startups, né, principalmente na área de óleo e gás. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado pela participação. Obrigadão, gente.